Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curso de Catecismo. Hoje falaremos sobre o 5º artigo do Credo. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. A primeira cláusula deste artigo propõe-nos a crer que, após a morte de Cristo, sua alma desceu aos infernos e lá ficou todo o tempo que seu corpo esteve no sepulcro. Pois falaremos deste 5º artigo, focando, pois, este tema, desceu aos infernos. E para nossa consideração, para o nosso estudo, na aula de hoje, usaremos a doutrina cristã de São Roberto Bellarmino e também a explicação do Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, porque é um ponto bastante interessante, bastante importante para considerarmos aqui em nosso estudo sobre o catecismo. Inclusive, no modernismo se mudou este artigo, mudaram as palavras. Então já não se diz mais desceu aos infernos, mas sim desceu à mansão dos mortos. E nós veremos, pois, que isso é um erro grave e que leva a distorcer a doutrina católica. Pois, para que entendamos bem este artigo, devemos considerar o que significa este lugar inferno. Pois nós vimos no artigo anterior que Cristo Nosso Senhor foi sepultado. Ora, não havia motivo para que os apóstolos, na composição do símbolo, repetissem a mesma verdade com outras palavras, por sinal que mais obscuras. Estas são palavras do Catecismo Romano e com ele nós seguiremos nossa consideração. Assim, esta expressão infernos designa os ocultos receptáculos em que são detidas as almas que não conseguiram a bem-aventurança do céu. Devemos entender aqui que Nosso Senhor desce aos infernos, quer dizer, desceu ao limbo. É este lugar que Nosso Senhor desceu. Mas precisamos também entender o que significa o limbo, não é? Nós falamos do limbo dos patriarcas, nós já mencionamos isso aqui. Nós falamos também do limbo das crianças. Pois então, o que vem a ser o inferno? Bom, esta expressão, infernos, designa, como dissemos, os ocultos receptáculos em que são detidas as almas que não conseguiram a bem-aventurança do céu. Isso é o Catecismo Romano nos afirmando. Nesse sentido, ocorre em muitos lugares da Sagrada Escritura. Nós lemos, por exemplo, na epístola que diz assim: ao nome de Jesus deve dobrar-se todo joelho no céu, na terra e nos infernos. É a carta de São Paulo no qual ele nos diz isso. Também nos Atos dos Apóstolos nós temos algo parecido. Cristo Nosso Senhor ressuscitou depois de vencer as dores do inferno. Atos 2:24. Mas estes receptáculos são de várias categorias. Um deles é a horrenda e tenebrosa prisão em que as almas são atormentadas no fogo eterno e inextinguível. Então, este é o inferno propriamente dito, onde estão os espíritos imundos, onde estão os demônios. Chama-se também Geena ou abismo. Isso nós encontramos na Sagrada Escritura. É, pois, o inferno propriamente dito, esta primeira categoria, podemos assim dizer. Há também um fogo de expiação, no qual, por certo tempo, se purificam as almas dos justos, até que lhes seja franqueado o acesso da pátria celeste, onde nada de impuro pode entrar. Aqui nós entendemos, pois, que trata-se do purgatório, o lugar onde as almas se purificam e, assim, depois de feito esta purificação, depois de purgarem seus pecados, pois tem a possibilidade de entrar no céu. Devemos, pois, também considerar
que há um terceiro receptáculo, nos diz o Catecismo Romano, em que eram recolhidas as almas justas antes da vinda de Cristo. Ali desfrutavam um suave remanso, sem nenhuma sensação de dor. Alentavam-se com a doce esperança do resgate. Estas almas eleitas aguardavam o Salvador no seio de Abraão, e foi a elas que Cristo Nosso Senhor libertou na descida aos infernos. Aqui entendemos este terceiro receptáculo, essa terceira parte dos infernos, pois sendo o limbo dos patriarcas, o lugar onde estavam aquelas almas santas, aqueles justos do Antigo Testamento, os patriarcas, os grandes servos de Deus, e que, devido ao pecado original, as portas do inferno estavam fechadas, pois estas almas não tinham acesso ao céu, como nós já comentamos em outra aula. Assim, estas almas estavam aí e esperavam, aguardavam a vinda de nosso Senhor. Para entendermos um pouquinho melhor, nós vamos usar a doutrina cristã de São Roberto Bellarmino, que traz uma explicação acerca dos infernos, o que seriam os infernos mencionados neste quinto artigo do Credo. Assim nos diz o Catecismo da Doutrina Cristã. É o inferno o mais baixo e profundo lugar que há no mundo, isto é, no centro da terra. Por isso, a Escritura, em muitos lugares, contrapõe o céu ao inferno como o mais alto lugar ao mais ínfimo. Mas nesta profundeza da terra, como nos diz São Tomás de Aquino, há como 4 grandíssimas cavernas. A primeira caverna, para os condenados, que é a mais profunda de todas. Assim convém que os soberbos demônios e os homens, seus sequazes, estejam no lugar mais baixo e distante do céu que se possa achar. Então, esta chamada primeira caverna, entre aspas, corresponde ao que o Catecismo Romano chama de primeiro receptáculo, não é? Aqui nós temos, segue o Catecismo, uma segunda caverna, que é algum tanto mais alta, e que estão as almas que padecem as penas do purgatório. Corresponde ao que nós falamos do segundo receptáculo que menciona o Catecismo Romano. Ainda existe uma terceira que fica mais alta que a segunda, e estão as almas das crianças que morrem sem batismo, as quais não padecem tormentos de fogo, senão somente a perpétua privação da felicidade eterna. Então aqui, no Catecismo de São Roberto Bellarmino, Doutrina Cristã, apresenta esta terceira caverna, como eles chamam, poderíamos dizer essa terceira camada, ou então, pois, poderíamos chamar de receptáculo, não é? Aqui estão as criancinhas que morrem sem o batismo. Também nós chamamos o limbo das crianças, não é? Então o catecismo vai nos esclarece nesse sentido. Existe ainda uma quarta caverna, que é a de todas a mais alta, que estavam as almas dos patriarcas, profetas e outros santos que morreram antes da vinda de Cristo. Porque, ainda que aquelas almas santas não tivessem o que purgar, ou seja, não teriam necessidade de ir para o purgatório, enquanto Cristo, com sua morte, não abrisse as portas da vida eterna. Por isso estavam naquela parte mais alta, chamada o limbo dos santos, ou por outro nome, o seio de Abraão, onde não padeciam pena alguma, antes gozavam de um suave descanso, esperando com grande alegria a vinda do Senhor. Desse modo, temos no Evangelho que a alma daquele santo mendigo, Lázaro, foi levada pelos anjos a descansar no seio de Abraão, onde o rico avarento a viu, levantando os olhos de entre as chamas do inferno, onde estava ardendo. Viu a Lázaro em um lugar mais alto, que estava com grande alegria e consolação, gozando do fruto de sua paciência. Esta parábola do pobre Lázaro, não é? E do rico,
nós temos em São Lucas, capítulo 16, versículos 23 e 31. Então aqui o autor faz esta junção, esta explicação de que o limbo dos santos, pois, corresponde a, propriamente dito, que nós estamos falando aos infernos que mencionamos aqui no 5º artigo. Não há dúvida que Nosso Senhor, então, desceu ao limbo dos santos padres, o limbo dos patriarcas, logo os fazendo bem-aventurados, levando-os depois consigo ao reino do céu. Também se deixou ver das outras 3 partes do inferno, espantando aos demônios como triunfador vitorioso, ameaçando aos danados como juiz supremo e consolando as almas do purgatório como seu advogado e libertador. Desta maneira, desceu Cristo ao inferno, como às vezes um rei costuma descer aos cárceres para visitar os condenados e fazer graça a quem lhe aprouver. Aqui, pois, estimados, devemos ter bastante presente isso. Retomamos a ideia que traz o Catecismo Romano quanto o Catecismo de São Roberto Bellarmino. Existe este receptáculo, esta caverna, esta primeira categoria, que é a mais tenebrosa, onde é o inferno propriamente dito. Existe uma segunda categoria, onde se purifica, onde as almas se purificam, de modo que possam purgar os pecados. Esta seria a segunda caverna, é uma parte um pouco mais alta, e aí padece-se, pois, as penas do purgatório. Uma terceira, aqui o Catecismo Romano não menciona, ao menos nesta parte, o limbo das crianças, mas o Catecismo, o de São Roberto, sim, que estaria nesta terceira camada, ou nesta terceira caverna, pois o limbo dos infantes, o limbo das crianças que morrem sem batismo. E por fim, na quarta, ou no receptáculo, como queiramos dizer, quarta caverna ou receptáculo, estão, pois, esta parte mais alta, chamada o limbo dos patriarcas, o limbo dos santos padres. Então é bastante importante termos presente tudo isso para não nos confundirmos. Muitas pessoas, até quando chegam na tradição, ficam um pouco assustadas. Como assim? Desceu aos infernos? Entende-se somente a parte do inferno, o inferno propriamente dito, e como assim Nosso Senhor desceu até lá. Então é importante termos esta clareza de que se trata do limbo dos patriarcas. É aí que Nosso Senhor Jesus Cristo desceu. Seguimos com o Catecismo Romano, pois vendo como Cristo desceu aos infernos. Não se deve julgar que Cristo desceu de tal maneira aos infernos que ali só chegasse com seu poder e virtude e não com sua própria alma. Nós devemos crer, ao contrário, que a própria alma realmente desceu aos infernos e ali esteve presente com todas as suas faculdades. Assim o declara Davi em termos peremptórios: não deixareis minha alma abandonada no inferno. Aqui, como nós estamos estudando, inferno, sinônimo, significa limbo. Isso nós lemos no Salmo 15, versículo 10. Bom, mas com descer aos infernos, Cristo nada perdeu do seu imenso poder. Isso devemos ter bem claro. E nem de leve, pois, diminuiu ou manchou a sua santidade. Pelo contrário, este fato mostrou, como era verdade tudo o que havia predito da sua santidade, e mais, que Cristo é o Filho de Deus, conforme ele mesmo tinha declarado, por meio de vários milagres, como podemos ler nos Santos Evangelhos. É, pois-nos fácil compreender o que aconteceu se compararmos entre si as causas por que Cristo e outros homens desceram àquele lugar. Todos os outros desceram aos infernos na condição de cativos. Cristo, nosso Senhor, porém,
livre entre os mortos, vitorioso, foi lá, pois, para resgatar aqueles que lá estavam, em consequência do pecado original. Além disso, todos os outros que desceram lá, uns eram atormentados pelo rigor das penas, outros não sentiam dores propriamente dito, mas angustiavam-se com a privação de Deus e com a retardança daquilo que tanto desejavam, que era a glória da eterna felicidade. Cristo nosso Senhor desceu aos infernos, não para sofrer alguma pena, mas para livrar os santos, os justos, os patriarcas daquele doloroso cativeiro. E mais, para aplicar os frutos da sua paixão. Portanto, a descida aos infernos não diminuiu coisa alguma, nem da sua dignidade, nem da sua soberania, muito menos da sua santidade. E esta descida é totalmente diferente da descida daquelas outras almas, daquelas outras pessoas, pois que lá desceram. Mas entendemos já que Nosso Senhor fez isso, mas nos vem a pergunta: por que Cristo desceu aos infernos? Devemos, então, considerar que Cristo Nosso Senhor queria arrebatar as presas dos demônios, livrar do cárcere os santos patriarcas, os justos, e levá-los ao céu em sua companhia. E foi o que ele fez, e de uma maneira admirável, de uma maneira sumamente gloriosa. A sua presença teve logo por efeito derramar entre os cativos uma luz de grande fulgor, incutir-lhes na alma um inefável sentimento de alegria, de prazer, e conferir-lhes também a almejada felicidade que consiste na visão de Deus. Realizou-se então a promessa que havia feito ao bom ladrão quando lhe disse: hoje, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, como nós lemos no Evangelho de São Lucas 23:43. Esta libertação dos justos, o profeta Oséias tinha predito muito tempos antes, ao prorromper nas palavras proféticas assim: ó morte, eu hei de ser a tua morte, eu hei de ser a tua ruína, ó inferno. O mesmo havia também vaticinado o profeta Zacarias nos seguintes termos: tu também, por causa do sangue de tua aliança, fizeste sair teus cativos do lago em que não existe água. É o que afinal também exprime aquela afirmação do apóstolo: desarmou os principados e as potestades e arrastou-os publicamente, depois de ter por si mesmo triunfado sobre eles. Assim, estimados, para melhor apanharmos o sentido deste mistério, devemos recordar muitas vezes uma grande verdade. Todos os justos, não só os que no mundo nasceram depois da vinda de Nosso Senhor, mas também os que hão de existir até a consumação dos séculos, conseguem salvar-se unicamente pelos benefícios da paixão de Nosso Senhor. Se para os que vieram antes de Nosso Senhor era necessário que Ele mesmo abrisse as portas do céu, pois para nós as portas estão abertas. No entanto, nós conseguimos nos salvar pelos benefícios da paixão de Nosso Senhor. Por esse motivo, antes da morte e ressurreição de Cristo, as portas do céu não se abriram jamais a nenhum dos homens. Quando passavam deste mundo, as almas dos justos eram levadas ao seio de Abraão, ou eram purificados no fogo do purgatório, como ainda hoje se dá com todos aqueles que tenham de levar alguma mancha ou de pagar alguma dívida. Então nós sabemos, no dia da nossa morte, pois nós podemos ir para o purgatório. Se nós morremos tendo de pagar alguma dívida pelos pecados, pois nós iremos para o purgatório. Sabemos também se morremos em pecado mortal, pois nos espera o inferno. Assim, devemos, pois, levar uma vida digna para podermos estar com Deus nosso Senhor na eternidade, feliz no céu, contemplar a Deus. Outra razão por que Cristo nosso Senhor desceu aos infernos era de manifestar ali a sua força e seu poder,
como fez no céu e na terra, para que de uma maneira absoluta se curvasse a seu nome todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Aqui, pois, devemos considerar todas estas grandezas, considerar tudo isso que nosso Senhor fez e ter bem presente a nossa morte. Ter presente que nós, pois, seremos julgados e teremos ou uma felicidade plena, completa com nosso Senhor, ou então o inferno com tristezas, não é? Esta terrível caverna ou esse terrível lugar de tormentos, de complicações, essa tenebrosa prisão, como nos fala o catecismo. Levemos, pois, uma vida digna, busquemos cumprir com os nossos deveres, levemos uma vida séria de oração e, pois, que Nossa Senhora, que os nossos santos padroeiros nos ajudem a conhecer melhor a doutrina católica e também a pôr em prática todos estes ensinamentos. Na próxima aula nós falaremos sobre a ressurreição, de modo que este artigo, como trata de dois temas, a descida aos infernos e a ressurreição, então nós faremos em 2 aulas para que assim não nos alonguemos muito. Que Deus abençoe. Salve Maria. Obra dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, Missões Católicas Tradicionais. Para aqueles que desejam conhecer melhor nossas missões ou fazer parte de nossa obra, pois fique à vontade para entrar em contato e caso deseje apoiar, contribuir financeiramente nossas missões, pois pode usar a seguinte conta que enviaremos na descrição deste vídeo. Desde já, que Deus abençoe vossa generosidade em colaborar com nossas missões. Salve Maria!